Bom dia, segundo ano. Espero que todos vocês estejam bem. E passo, mais uma vez, para orientá-los a respeito da nossa atividade semanal. Atividade esta que vocês precisarão, assim, de repente, né, um tempinho um pouco maior para executá-la, né, para finalizá-la. Inicialmente, essa atividade não tem nenhuma novidade, porque a primeira parte, vocês irão completar o texto de acordo com algumas opções que foram colocadas acima, né? Algumas imagens. Vocês vão perceber que o texto, ele tem certos espaços que devem ser preenchidos, né? De acordo com as imagens que foram colocadas logo acima. É uma história, né? Uma narrativa muito simples que vocês precisam completar aí de acordo com as imagens, certo? E aí vocês vão ver que o texto vai ganhar sentido, vocês vão ver que o texto vai ganhar forma a partir desta parte, né? Dessas lacunas que foram completadas. Então essa vai ser a primeira tarefa de vocês nessa atividade. Isso vocês já fizeram, né? Em outras vezes, inclusive em uma atividade recentemente, então até aí tenho certeza que tranquilo, não é mesmo? Vocês vão perceber uma coisa diferente neste texto que eu disponibilizei para vocês. Na frente de cada um dos parágrafos, vocês vão ver números, né? Esses números estão justamente, né, enumerando cada parágrafo. 1, 2, 3, 4, 5 aí, né, na imagem colorida, vocês podem observar em vermelho. Por que eu coloquei esses números? Justamente para chamar a atenção para essa divisão de parágrafos, que nós chamamos de paragrafação em um texto. Qual que é a função do parágrafo? Por que a gente deve colocar parágrafo em um texto? Por que não escrever tudo de uma vez, tudo corrido? Justamente porque o parágrafo nos permite dividir o texto em partes e, consequentemente, isso nos ajuda a organizar melhor as nossas ideias. Vocês ainda estão caminhando para as primeiras produções, né? Vocês ainda não produziram grandes narrativas sozinhos, não produziram grandes textos sozinhos, vocês estão caminhando para isso. E vocês vão perceber que a paragrafação é muito importante quando nós estamos aprendendo a construir textos, porque justamente se eu estou dividindo minhas ideias, eu preciso saber onde e como fazê-las, certo? Essa narrativa, no caso, ela foi dividida em algumas partes, né? Então, como eu disse para vocês, é um textinho curto, 5 parágrafos bem curtinhos, 5 mesmo? Deixa eu só conferir aqui, só um minutinho. Isso, 5 parágrafos curtinhos. E justamente essa divisão nos permite entender melhor a história, fragmentar melhor a história. Para quem escreveu, isso demonstrava, né, certo domínio em relação a isso, a dividir a história por partes, tá bom? E aí, o que eu vou pedir para que vocês façam em um segundo momento dessa atividade? Eu peço que vocês copiem esse texto em uma outra folha, tá? O texto completo, justamente para que vocês visualizem esses parágrafos, que vocês deem aquele recuo, né, que nós chamamos, né, esse espaço que antecede o parágrafo, justamente para diferenciar, né, das outras linhas que estão coladas à margem. Então, antes do início de cada parágrafo, tem um espacinho que a gente deve deixar. Alguns alunos colocam um dedão, alguns alunos colocam os 2 dedinhos, né? Mas esses parágrafos precisam estar alinhados, eles precisam estar ali, ó, certinho, onde o espaço que você deu no primeiro parágrafo precisa ser deixado no segundo, no terceiro, no quarto e quantos, né, outros você tiver. Isso ajuda o texto, né, a ficar mais organizado e essa primeira avaliação, né, uma avaliação visual do texto, ela já se torna bem sucedida. Certo? Então, vocês vão copiar este texto em uma outra folha. Eu deixei até aqui um espaço para quem quiser imprimir, mas quem quiser pegar uma folha de caderno, desses cadernos que sobram, folha, sabe? Pode recortar a folha direitinho e fazer essa cópia, tá? Isso vai ajudar vocês também a treinar a letra. Peço que vocês se atentem a esta cópia. E antes, e mais do que tudo isso, né, que vocês visualizem como organizar o parágrafo, como colocar os parágrafos em um texto. Ainda, né, não na divisão, não trabalhando ainda como dividir a história. Vocês estão visualizando qual é a função dele, que é dividir. Mas assim que nós começarmos a estudar os textos, a produzir as narrativas, vocês vão saber como fazer isso em cada momento e no momento certo, certo? Então, eu espero que vocês façam uma boa atividade. Peço que aqueles que puderem me enviar, né, sintam-se livres em relação a isso, que eu consigo dar alguns feedbacks. E
Tenham e sintam-se livres também para fazer essa atividade durante a semana. Não precisa ser necessariamente hoje, fica como uma organização pessoal de cada família, de cada pai, né? E aproveito também para agradecer o apoio, né, dos pais, dos responsáveis que têm nos auxiliado neste tempo. Espero que em breve, né, nós possamos estar juntos novamente na sala de aula e poder crescer. Crescer, né, não só fisicamente, mas também em conhecimento. Um beijo e até breve.